Assim como uma semente carrega dentro de si o desejo silencioso de se tornar uma árvore, também existe em você uma vontade profunda de crescer, realizar-se e transformar-se. Mesmo que muitas vezes isso não seja dito em voz alta, o que você pensa e repete para si mesmo diariamente tem um impacto muito maior do que parece. Bob Proctor compreendia bem essa verdade. Ele sabia que as palavras não são meros sons, elas têm poder, criam movimento, moldam situações, assim como está escrito na Bíblia. No princípio era o Verbo, o que significa que tudo começa com uma palavra, com uma intenção, e o mesmo se aplica à sua vida. A questão é, você tem prestado atenção ao que está dizendo a si mesmo? Aquilo que se repete com frequência, mesmo em silêncio, está criando raízes dentro de você. E o mais impressionante é que isso também chega ao universo. Existe uma sintonia entre o que sentimos, pensamos e falamos, e aquilo que passamos a viver. Quando você afirma algo com confiança todos os dias, está movendo uma parte invisível da realidade. Está organizando sua energia, ajustando o caminho à sua frente. Isso não é apenas pensamento positivo. É uma lei universal que sempre esteve presente. Você é como um transmissor que está constantemente enviando mensagens para o universo, e ele responde conforme aquilo que você emite. Então imagine o que pode mudar se, em vez de repetir que algo não vai dar certo ou que você não é capaz, você começar a declarar o contrário com firmeza. Imagine o que acontece quando você entende que as palavras são sementes e que com o tempo florescem. A resposta do universo começa quando você muda a forma de falar consigo mesmo. Existe uma força invisível que organiza os acontecimentos da vida. Não se trata de má sorte ou casualidade, mas de uma lógica sutil que responde às mensagens que enviamos constantemente. O modo como você fala consigo mesmo é uma dessas mensagens, talvez a mais constante, a mais influente. A mente, por natureza, é repetitiva e precisa de direção. Se você não a orienta conscientemente, acaba repetindo padrões antigos, crenças herdadas, vozes do passado que talvez não pertençam mais a você. Bob Proctor, estudioso das leis que governam a mente e o espírito, ensinava que existe uma relação direta entre o que afirmamos internamente e o que se manifesta no mundo externo. Quando você diz a si mesmo "não posso", "isso não é para mim", "nada vai bem", está lançando ordens sutis ao campo ao seu redor. Essas frases, mesmo que ditas sem muita atenção, são registradas como comandos, e o universo, que opera por ressonância, começa a se organizar para confirmar aquilo que você está vibrando. Agora imagine o oposto. Imagine começar o dia dizendo a si mesmo: "Sou capaz, tudo o que preciso já está dentro de mim, o universo trabalha a meu favor". Isso pode parecer simples à primeira vista, mas essa prática diária feita com intenção é como girar uma chave que esteve parada por anos. Pouco a pouco, abre portas que antes pareciam fechadas. Não porque algo mágico aconteça fora de você, mas porque algo desperta dentro. Esse processo tem base em princípios espirituais profundos. No hermetismo, por exemplo, existe a lei do mentalismo. Tudo é mente, o universo é mental. Isso significa que tudo o que existe começou primeiro como ideia, como pensamento, como palavra silenciosa. A criação é um eco da consciência. E se é assim, então o que você pensa, afirma e acredita tem um peso imenso na realidade que experimenta. E aqui está o ponto central. Dizer certas frases todos os dias não é apenas uma técnica de motivação. É uma forma de reprogramar o campo energético ao seu redor, de alinhar seus pensamentos com as possibilidades mais elevadas da sua jornada. É um chamado de volta ao centro, à essência, ao lembrar de que você tem o poder de criar. Não precisa gritar ao universo para que ele te escute. Basta falar com verdade, com fé e com constância, porque o universo não escuta o volume da sua voz, mas a vibração do seu coração. Pense em quantas vezes, ao longo dos dias, você repete pequenas frases sem se dar conta. Às vezes, ditas em voz baixa, outras vezes, apenas pensadas, quase como um sussurro interno. Isto é difícil. Não tenho tempo, não sou bom nisso, não vou conseguir. Cada uma dessas frases,
carrega uma carga emocional e vibracional que se acumula, criando uma atmosfera invisível ao redor de quem as diz. Vivemos rodeados de ruídos, opiniões alheias, memórias antigas, julgamentos, comparações. É fácil absorver essas vozes externas e transformá-las em verdades internas. E quando isso acontece, começamos a repetir essas verdades como se fossem nossas. Sem nos dar conta, passamos a construir uma narrativa pessoal baseada em limites, medos e crenças que foram plantadas aí sem cuidado, talvez desde a infância. É nesse ponto que a consciência começa a se desligar do seu poder original. Em vez de ser criadora da realidade, torna-se refém do que foi dito e acreditado no passado. A mente entra em modo automático, funcionando como um disco arranhado, tocando a mesma música todos os dias. E o mais curioso é que o universo, que responde às vibrações que emitimos, começa a refletir esses padrões. Situações semelhantes se repetem, as oportunidades parecem não surgir, os ciclos se fecham antes de começar. Mas tudo isso pode mudar. E começa no momento em que você se dá conta do que está afirmando internamente. Porque, na verdade, você não está preso. Apenas está hipnotizado por ideias que podem ser reescritas, e o primeiro passo é simples, mas poderoso. Prestar atenção, ouvir as próprias palavras, observar os pensamentos que mais se repetem, reconhecer o tom da própria conversa interna. Esse momento de percepção é como acender uma luz em um quarto escuro. Não transforma tudo imediatamente, mas revela onde você está. E a partir daí, o caminho de volta ao seu centro começa a se desenhar. Pouco a pouco, a mente aprende um novo idioma, e com ele, uma nova realidade começa a se formar. Não por força, mas por sintonia. Existe um momento em que tudo muda, não porque o mundo lá fora se transformou, mas porque algo silencioso, profundo e irreversível se moveu dentro de você. É como se uma chave girasse por dentro do coração. Um clique invisível, quase imperceptível, mas poderoso. E esse momento chega quando você se dá conta de que pode escolher o que plantar no jardim da sua mente. A mente não é um inimigo, é um campo fértil, sempre pronto para receber sementes. O problema é que, sem vigilância, recebe más ideias, palavras ditas por outros, memórias distorcidas pelo tempo. Mas se, com intenção e repetição, você passar a lançar boas sementes, ela responde. A Terra responde, e o universo inteiro começa a se reorganizar em torno dessa nova vibração. É por isso que afirmar certas palavras a si mesmo todos os dias não é apenas uma prática bonita. É um ritual de reconexão. Cada frase que você repete com consciência atua como um comando vibracional. Não se trata de mágica cega, mas de uma mágica viva, a aliança entre mente, emoção e espírito. A seguir, algumas dessas frases, não só para serem ditas, mas sentidas, respiradas, carregadas de presença. Escolha uma ou duas por dia. Repita-as pela manhã, antes de dormir ou em momentos silenciosos. Sinta o campo ao seu redor mudando com elas. Sou guiado por uma sabedoria maior, que me mostra o caminho certo no tempo certo. Tudo o que preciso já existe dentro de mim. Minha energia atrai exatamente aquilo que estou pronto para viver. Mereço o melhor que a vida tem para oferecer e aceito isso com gratidão. Cada dia é uma nova oportunidade de recomeçar em paz. Libero o passado e escolho viver no presente com confiança. Minha palavra tem poder e a uso com sabedoria e amor. Sou luz em movimento e tudo ao meu redor responde à minha luz. Essas frases não são apenas palavras, são chaves. E cada vez que as usa, abre portas dentro e fora de si. Pode parecer sutil no início, mas quanto mais pratica, mais natural se torna. E então, aquilo que parecia distante começa a se aproximar. Não porque o universo mudou, mas porque você mudou. E isso muda tudo. A verdadeira mudança começa no invisível, não nos grandes gestos nem nas conquistas externas, mas no instante silencioso em que você decide pensar diferente. No momento em que olha para dentro e começa a dizer, com firmeza e calma, sou mais do que pensava, sou mais do que diziam. Eu sou. É nesse ponto que tudo se reorganiza, não por força, mas por vibração.
O universo não funciona por palavras vazias, mas por intenção viva. Responde ao que é real, ao que se sente com todo o corpo, ao que se diz com fé. Quando você começa a falar consigo mesmo com amor, com respeito, com clareza, algo se alinha. É como se sua alma voltasse ao centro e dissesse: agora sim, estamos prontos. E quando essa voz interna muda, tudo ao redor muda também. As oportunidades surgem não porque antes não existiam, mas porque agora você as vê. As pessoas corretas se aproximam, não por casualidade, mas por ressonância. Você começa a caminhar com outra postura, outro olhar, outra presença, e esse novo movimento abre caminhos antes invisíveis. Lembre-se, toda manhã é um portal. Quando você desperta e escolhe repetir palavras de poder, está plantando sementes no solo do dia. Quando repete à noite, antes de dormir, está programando sua consciência para que continue trabalhando a seu favor, até mesmo no descanso. Isso é sabedoria ancestral, é espiritualidade prática. É você retomando o comando da sua própria criação. Não precisa convencer ninguém, nem provar nada. Essa prática não é para que outros a vejam, é para que você lembre de quem é. É para que sua energia fale por você, para que sua presença diga o que as palavras não alcançam. E mesmo nos dias difíceis, porque eles virão, você terá esse lugar interno de força, essa âncora, essa voz amiga que não julga, não apressa, não cobra, apenas aceita e afirma: você é capaz. Você está crescendo. Continue. Cada dia que você repete essas frases, um novo alicerce se constrói dentro de você e, com o tempo, aquilo que parecia distante se torna inevitável. Não porque foi forçado, mas porque finalmente você se tornou a pessoa pronta para receber. E lembre-se, todos nós estamos predestinados a ter uma vida de sucesso. E não importa o quão difícil ou fácil seja acreditar, você deve saber que Deus quer o melhor para você. Entenda que Deus está movendo o mundo e o universo para realizar seus desejos, para que você possa ter uma vida em abundância. Se você acredita e aceita isso na sua vida, diga nos comentários: eu acredito. Tenha uma mente milionária.